nação rubro-negra, vamos ver o que a mídia esportiva está falando do Flamengo após essa rodada do Brasileirão, 1-0 sobre o Bahia, e o Flamengo não conseguiu retomar a liderança porque o Palmeiras venceu. Vamos ver o que a mídia esportiva está falando. Eu já deixo o crédito do vídeo na descrição, já te peço. Se inscreve no canal para você não perder notícias do Flamengo como esta aqui que eu trago todo dia. Se você é flamenguista fanático, quer ficar por dentro do Mengão, do que está acontecendo, se inscreve para você não perder nada e bora pro vídeo. Na verdade, o Sport está muito perto do rebaixamento. O Flamengo ganhou o jogo, certo? Com o gol de Arrascaeta. Se eu não estiver errado, é o 7º gol dele. Jogando muito. Mas os caras estão pressionando muito por causa da Libertadores. Quesada, Marília e Godoy, 1 minutinho para cada um. Eu acho que precisa ter calma. Se o Flamengo passar pela fase de grupos, ele chega fortíssimo. O Flamengo está na crise, imagina nós por isso. Você imagina. É que você acostuma, o Flamengo e o Palmeiras acostumaram mal os torcedores, né? Então, quando acostumam a mal, os caras querem vencer sempre. Mas o potencial do time do Palmeiras, do Flamengo é para brigar com o Palmeiras, é para conquistar 2 vitórias que ele precisa agora e alcançar as oitavas de final da Libertadores, e eu cravo que isso vai acontecer. Marília? Eu acho que vai acontecer também, mas acho que vai acontecer com consequências no Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Da LDU, né? Da LDU e também do Tati na não 16 depende de pontos. outro, não depende não vai ter confronto entre eles? Não, se fizer essas 2 vitórias... Aí se classifica. Não. Tem uma mínima possibilidade de dar um empate triplo de 11 pontos cada, e aí teríamos que ver o saldo. Você já viu que essas coisas de triplo... Não, é que você gosta dessas coisas. Não. A sua mente é tão poluída. Daqui a pouco você já está pensando em triplo. Você não vai falar mais. É a Marília Ruiz. Eu acho só que vai ter consequências no Campeonato Brasileiro. O calendário do Flamengo aponta essa semana. O Flamengo tem que jogar com a LDU, depois o Flamengo tem que jogar com o Botafogo, depois o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, esse eu acho que é um resultado resolvido, que fez 1-0 lá, e depois tem o Palmeiras antes do último jogo da Libertadores. E, de fato, pode acontecer os 3 times com 11 pontos, mas para isso o Flamengo precisa ganhar os 2 jogos. São 2 times mais fracos, é verdade, mas em casa. São em casa, mas perdeu em casa para o Central Córdoba. Eu fiz os 2 jogos. Empatou, né? De 6 pontos, só ganhou 1, né? Empatou na Argentina. Perdeu em casa e empatou na Argentina. Eu fiz os 2 jogos, e assim, essa semana o jogo do Flamengo na Argentina, com o time titular, é um time que não faz na Libertadores o que o Palmeiras faz. Então a segurança que o palmeirense tem, o flamenguista na Libertadores tem uma tensão. E o Maracanã, no jogo contra o Central Córdoba, foi só um jogo em casa até aqui, foi um Maracanã tenso. E agora vai para 2 mata-matas em fase de grupos. Precisa vencer a LDU, que é um time melhor que o Central Córdoba. E a LDU ganhou a Libertadores em cima do Fluminense no Maracanã, não foi? Foi 2008. Daquele jogador que fez a jogada e o Grupo Diz comprou, não foi? Foi. Pro Internacional. Foi um tiro do pé, não foi? Eu não lembro o nome daquele jogador que fez o gol. Foi dos pênaltis. Que por sinal torci tanto pro Fluminense ser campeão por causa do Renato. Depois o Renato perdeu outra também com o Flamengo, né? São 2... Perdeu o Flamengo pro Palmeiras. Perdeu 2 finais. E você vê como a gente não dá moral. Eu vou chamar depois do intervalo você. Fica à vontade. Mas você vê, o Renato Gaúcho, ele teve 2 finais, ele é 2 vezes vice da Libertadores. Bivice. Pra nós aqui não vale nada. E aí, meu querido Godoy, pode falar depois do show do intervalo, que você tem mais moral que o intervalo. Eu tava com a turma do amendoim lá de Palmeiras do Oeste, teu amigo. Palmeiras do Oeste? Teu amigo Túlio, o André, o Ailton. Ô, Tulião, gente boa. Então lá tudo ligado. O Flamengo, se forçar o ritmo pra jogar, não tem adversário. Agora, se ficar nessa nhaca que ele tá... É que o Bahia... O Flamengo chuta muito pouco. O Rogério Ceni... Mas o Felipe Luiz não era o novo Tele Santana, não era o monstro. O que aconteceu com ele? O Rogério Ceni montou a equipe dele para defender da intermediária para trás, o time inteiro. Teve momento do Flamengo ficar tocando a bola quase 2 minutos. Atrás. E o Bahia perdendo, mas se o Bahia não recuperar a bola, o Flamengo vai ganhar o jogo, já está em vantagem, fica com a posse da bola. Então, se ele conseguir fazer o gol e controlar, cadenciar o jogo, não tem pra ninguém. Esses times aí... E só uma coisa pra chamar o break. A vontade deles é maior. Só uma coisa pra chamar o break. É nem lá o Felipe Luiz, também nem cá. Ele só tá começando, tá? Então, a gente não tem também que arregaçar o cara. Mas como também... Tudo que é pro Flamengo é tudo grande, ué, o cara que se resolva aí, faça o Flamengo classificar. Eu achei que a atuação foi boa. Assim, o Flamengo tinha desfalques, né? E o Bahia também. O Bahia também numa situação que precisa de resultados, jogando fora de casa agora na reta final da fase de grupos da Libertadores, está no grupo mais difícil, né? O Flamengo não está num grupo tão difícil, mas criou um problema para si e quinta-feira precisa vencer a LDU de qualquer maneira. Então você teve um jogo em que, assim, claramente houve algumas escolhas estratégicas do técnico Felipe Luiz e também jogadores que ficaram fora até por uma questão física, sequência de jogos.
jogos, no caso do Pedro voltando de lesão. E também não foi só isso não, acho que ele colocou o Bruno Henrique justamente para ter um cara mais ativo ali, pressionando a saída de bola, algo que o Pedro não faz tão bem. Mas foi uma boa atuação, poderia ter feito até 2 gols no primeiro tempo, pressionou bastante o Bahia, conseguiu se plantar no campo do adversário. O Michael não fez um jogo ruim, deu assistência, acho que fez um jogo bem melhor do que ele vem apresentando. O Arrascaeta voltou a marcar, está numa ótima fase. Então acho que foi satisfatório, até porque ele teve problemas sérios, perdeu os 2 volantes no primeiro tempo. O Alan saiu, depois o Pulgar, os dois com dores no músculo posterior da coxa direita. E os dois hoje passando por reavaliação, podendo ser problema para quinta-feira. Ele pode na quinta-feira ficar sem os dois, vai ter que colocar o De La Cruz e Everton Araújo, o Léo Ortiz de volante. Ele vai ter que fazer escolhas importantes se os dois não puderem jogar. Então, problemas apareceram, né, durante o jogo. E ele teve que adaptar ali o time, voltar o Gerson para a função de volante, entrar com o Everton Araújo, colocar o Luiz Araújo na ponta direita. Ele teve que mexer no time, né, na estrutura do time. E o Bahia, no final, ainda lançou ali Cauli, Everton Ribeiro, colocou jogadores que vieram do banco para tentar uma reta final ali, quem sabe chegar a um gol de empate. Então acho que foi uma boa atuação do Flamengo. Teve alguns sustos no final, normal, o Gerson foi corretamente expulso. Depois teve uma situação também que deveria ter sido expulso o jogador do Bahia, uma situação idêntica ali, aquela sola. Quando o cara dá aquela solada e pega no meião, é cartão vermelho. Quando pega na chuteira, é cartão amarelo. É muito simples. Pegou ali, porque quando pega na chuteira, é uma disputa de bola, é o pé com o pé. É uma entrada faltosa, mas está na região ali da disputa de bola. Quando pega na canela ali, no tornozelo, essa é a recomendação que recebem os árbitros. Foi por isso que o Rodinei foi expulso contra o Flamengo, jogando pelo Inter, naquele jogo que foi uma decisão de brasileiro em 2021, valendo pelo campeonato de 2020, na pandemia. Aquele que depois até o próprio Felipe Luiz revelou, né, numa entrevista, que ele e o Diego pediram pro juiz não expulsar o Rodinei porque ele é gente boa. Teve isso, né? O Inter pagou 1 milhão. O Inter pagou 1 milhão. Lembra disso? Pedir para não expulsar o jogador adversário porque é gente boa. Pelo amor de Deus. Aconteceu isso. Eles que falaram, não foi eu que tô aqui criando da minha cabeça. Enfim, mas foi a mesma coisa. Pisou no meião, um abraço. O Gerson pisou, tomou o cartão vermelho correto. O Daronco trava muito jogo, amarra muito jogo, mas não foi por... Acho que não tem, assim, nenhum motivo para grandes reclamações. Deu 13 minutos corretamente, não deu pênalti pro Flamengo no final, num lance muito inconclusivo ali, se foi um tapa na bola intencional ou não, muito interpretativo. Não entendi porque o Rogério Ceni saiu reclamando da arbitragem no final, porque ele tá com raiva, porque ele perdeu os 16 jogos, 16, gente, jogos contra o Flamengo como técnico, ele perdeu todos. É impressionante, perdeu, não faz nenhum ponto, nem empata. Talvez isso tenha irritado, mas não teve motivo para reclamar assim, nem um lado nem o outro. Até porque a expulsão do jogador do Bahia no final não ia mudar muita coisa ali, não foi isso que mudou o destino do jogo. Uma reclamação ou outra, mas não foi o árbitro que definiu o jogo, o Flamengo não tem muito o que reclamar, o Bahia também não. Mas acho que o jogo foi bom, acho que a atuação foi boa. Sobre o Arrascaeta, eu já trouxe essa informação já há muito tempo, o Flamengo não vai, o Flamengo ia ouvir o empresário, mas não vai discutir a renovação agora, por uma razão muito simples, o contrato dele vai até o final do ano que vem. E ontem o Boto ainda falou com os colegas lá que estavam no Maracanã, os jornalistas, e deixou claro, olha, a prioridade é renovar o contrato do Varela, por quê? Vai terminar no final do ano, daqui a mais 1 mês e pouco, 2, ele pode assinar um pré-contrato, a gente quer que ele continue no Flamengo. E depois vem outros jogadores que eventualmente têm compromisso para terminar. O do Arrascaeta termina no final do ano que vem. Então essa discussão é para primeiro semestre do ano que vem. E aí você vai ter uma noção de, por exemplo, até agora, inclusive eu fiz os comentários aqui, também no meu canal e tal, sobre essa questão da Arrascaeta, que houve uma discussão, né, do gol que ele perdeu lá contra o Central Córdoba. Uma pessoa relevante, digamos assim, do Flamengo, me disse que, para mim, acho que ele chegou sem perna na jogada. Eu acho que não, ele perdeu aquele gol que ele tentou um toquinho de sinuca, que é aquela tacadinha que ele dá muito bem, o goleiro pegou. E aí a preparação física do Flamengo mandou para mim, por intermédio da assessoria de imprensa, várias informações sobre o acompanhamento que eles fazem com o Arrascaeta. Tem uma preparação toda especial com ele, para que ele não se machuque, para que ele possa render. E até taticamente, o Felipe Luiz está encontrando ali um posicionamento um pouco mais à frente, onde ele se desgasta menos, busca os espaços onde ele pode jogar. Por isso também está fazendo mais gols, né? Talento não falta ao jogador, mas ele tem uma questão física importante. E esse período de ótima fase ainda é muito curto. É preciso você fazer uma avaliação ao final da temporada. Então, se ele conseguir manter esse ritmo, algo próximo disso, durante todo o ano, é claro que ele vai se colocar numa situação em que vai haver um interesse maior em renovar o contrato. Mas se ele voltar a se lesionar durante o ano, tomara que não aconteça, claro, ninguém torce para que isso ocorra, é claro que se desvaloriza. Vejam o caso do Rodrigo Caio. É mais grave o caso, claro, do Rodrigo Caio. Por que não renovaram? Porque ele não conseguia jogar. Então, para discutir uma renovação de contrato, você tem que ter uma real noção de qual a situação do atleta. E se o contrato acaba no ano que vem, por que o Flamengo vai renovar o contrato agora? É a mesma discussão que houve lá em 2023, quando queria renovar o contrato do Gabriel, que terminava no final de 24, ainda da gestão do Rodolfo Landim. Em outubro de 23 começaram a discutir a renovação do Gabigol, que tinha 15 meses de contrato. No caso do Arrascaeta tem mais ainda, né? Ele tem o quê? 12, 18, 19, tem 19 meses, quase 20 meses de contrato. É muito tempo. Tem sentido. Mais de um ano e meio.
não tem sentido renovar o contrato agora. Não tem cabimento. Ele já renovou lá atrás, ganhou um aumento e tal, ganha muito bem. E não tem que ficar zangado. O Flamengo não é obrigado a renovar. Essa é uma relação profissional, gente. Profissional. Aí vamos imaginar que ele não consiga ter um bom rendimento. Aí você renovou o contrato por mais não sei quantos anos. Então, assim, tá certo o dirigente, no caso o José Boto, deixando bem claro, não vamos discutir isso agora. Ouviu o empresário, tem que ouvir, até por educação. E olha, agora não é o momento. Vamos discutir isso lá na frente, certo? É assim que funciona, né? O jogador tá com o contrato em vigor, agora começa a gente a vazar coisa, que o jogador ficou decepcionado. Então é problema dele se ele tá decepcionado. Ora, bolas. E quando ele tá machucado e não consegue jogar? E quando ele fracassa num jogo, joga mal e o Flamengo é eliminado? Como foi, por exemplo, nas duas últimas edições da Libertadores e nessa agora, quando o Central corda, o Flamengo se complicando. A torcida fica decepcionada. Como é que faz? Isso não tem sentido. A renovação tem que ser discutida no ano que vem. Daqui a um ano, até menos, até faz sentido. De acordo com... Aí você vai avaliar o jogador, o momento do jogador, como ele está. Agora, por enquanto, cabe a ele o quê? Jogar o melhor futebol possível, fazer tudo para continuar tendo uma condição física adequada, porque ele vai se valorizando. E aí ele pode, evidentemente, negociar em condições muito mais favoráveis do que se ele tiver vira e mexe, desfalcando a equipe ou saindo com 10, 15 do segundo tempo, se arrastando em campo, como aconteceu várias vezes. Várias vezes. Ô, Mauro, até o ano passado. Mauro, quando que ele pode assinar um pré-contrato com outro clube? Tem? Quando é que é mesmo? Faltando 6 meses, julho, né, do ano que vem. Começo de julho do ano que vem, né? Ou final de junho, começo de virada de junho para julho do ano que vem. Os 6 meses finais de contrato para 2027. Então falta mais de um ano. Não tem sentido negociar isso agora. Não tem o menor cabimento. Até porque é um risco. Analisando friamente, é um risco. Aí você faz um contrato de mais 2, 3 anos e se ele não consegue ter um bom rendimento? Aí você deu um aumento, um contrato maior, o jogador não consegue jogar. E aí? Você comprometeu uma receita remunerando o jogador que não vai te dar retorno. Gente, isso é relação profissional. Isso não é caridade nem de um lado nem de outro. É uma relação profissional. Simples assim. Então quando o cara consegue jogar bem, o cara se valoriza. Quando o cara não consegue jogar, não tá bem, ele se desvaloriza. Acontece com todo mundo. Assim é o futebol. Então não tem muito o que discutir. A gente não sabe nem o que vai acontecer. De repente ele pode receber uma proposta também, que pode ser interessante para ele, né? Por exemplo, eu acho quase impossível que ele vá para a Europa, nessa idade e pela questão física. Mas nada impede que de repente um Emirados da vida, um Catar, se interesse por ele. Um time dessa região, onde você tem competições de menor intensidade, com intervalos maiores entre os jogos, condição muito mais suave para jogar futebol e remuneração melhor, né? Pode acontecer de surgir uma proposta, ele pode se interessar, e aí o Flamengo negocia, quer dizer, depende. E se por acaso surgir alguma coisa interessante para ele, para 2027, nesse período aí que você está perguntando, ele pode até negociar. Não, eu não quero renovar com o Flamengo agora, porque eu vou ficar livre, eu vou lá, por exemplo, para os Emirados em 2027. Ele tem esse direito também. É isso, assim que funciona. Agora, a decisão do Flamengo é correta e mais. Sabemos que o Flamengo vai buscar um jogador, pretende pelo menos, né, da posição dele agora na janela do meio do ano. E a ideia é ter um jogador mais jovem que jogue na função. Ou seja, é uma sombra para o Arrascaeta, alguém que vai disputar a posição com ele. E é bom? Eu acho bom. É saudável. Você não pode ficar dependendo só de um jogador. E o torcedor tende a se iludir um pouco com uma fase muito boa de um jogador que é excelente, mas que você só vai ter a certeza de um ótimo rendimento, de uma regularidade após um determinado período que ainda não foi percorrido. É preciso esperar um pouco mais. Se ele jogar assim direto o ano inteiro, excelente, muito bom, mas não sabemos como vai ser. E cabe ao dirigente analisar a coisa de maneira fria e não com paixão. E está correto. Acho que nisso o dirigente está correto. E tem um detalhe, fiquem atentos. O Flamengo tem um dirigente hoje, o José Boto, que chegou no começo do ano, mas praticamente não contratou só o Juninho. Ele não teve orçamento para contratar jogador caro, nada disso. O Flamengo, no início da gestão do BAP, era freio de mão puxado, analisando qual o legado, a herança de Rodolfo Landim, até muitas críticas foram feitas por pessoas da gestão com relação à situação financeira do clube, compra do terreno para o estádio, tudo isso, né? O Alcaraz, por exemplo, está com um pé fora do Flamengo. Ele atingiu a meta de 6 jogos, só que eu descobri ontem que além dos 6 jogos, tem algumas outras metas a serem atingidas, de passe para gol, gols marcados. Ele ontem deu uma assistência para o Beto, na vitória de virada do Everton por 3-1 sobre o Fulham fora de casa, em Londres. Saiu aplaudidíssimo pela torcida do Everton, tudo mais. Ele deve ficar. Talvez nem seja no Everton, porque se ele não atingir essas metas, eu não conheço os detalhes, não consegui descobrir, que é uma coisa ali que eles não revelam, mas se ele não atingir as metas, o Flamengo não fica obrigado a negociar o jogador com o Everton. Então pode até negociar com algum outro clube que se interessa. E segundo as fontes rubro-negras que a gente conversa, existem 2 times, pelo menos na Inglaterra, que já se manifestaram interessados no Alcaraz. Então a tendência é esse jogador render um dinheiro pro Flamengo, tá? Ele deve ser negociado na janela, se não com o Everton, com algum outro clube. E isso já pode viabilizar contratações, talvez, né? O Wesley pode sair, proposta por ele é esperada no meio do ano. E aí o Flamengo vai ter condições de ir ao mercado. E aí ele vai poder buscar jogadores da maneira que ele pensa. Porque todos que lá estão são jogadores da gestão passada. Então, eu entendo que o trabalho desse dirigente, ele ainda não se consolidou. Porque ele chegou no começo do ano e não foi quase ao mercado. O Juninho foi uma contratação mais barata, um jogador de um time pequeno no cenário europeu, o time do Azerbaijão, grande no país, mas pequeno na Europa, que ainda não conseguiu se firmar.
Neymar, que eu acho também que tem que ter um pouco mais de paciência, tem tido muito pouca oportunidade, fez uma bobagem no jogo da quarta-feira, tentando cavar um pênalti, uma situação que ele poderia ter finalizado quando saiu na frente do goleiro, mas parece estar um pouco sem prestígio, parece que é o último da fila, um dos últimos, né? Na hora de ter oportunidade na equipe, talvez até pelo momento dele, enfim, é a opção do treinador, mas o trabalho desse dirigente, ele vai começar a ficar mais claro para a gente nessa janela, com eventuais chegadas e partidas. Eu já contei aqui a história, já tem uns 25 dias. O Flamengo vai buscar um ponta, quase um mês que eu trouxe a informação, vai buscar um ponta que seja um jogador que drible e consiga jogar também por dentro, não jogue só no corredor, né? Para fazer o lado do campo. E os caras que têm mais chance de sair, desde que haja mercado para eles, seriam Michael e Cebolinha, pela característica. Jogadores destros que jogam pela esquerda. Eles querem um jogador que tem uma outra característica. E isso tudo vai até já a intervenção do dirigente, o perfil dos jogadores que eles buscam. E eles querem jogadores que tenham mais, entre aspas, saúde, condição física. Você vê o Plata. O Plata tem um prestígio danado com o Felipe Luiz. E não é por acaso, ele de fato é um jogador bem interessante e importante. De novo está machucado. Cebolinha se machuca toda hora. Michael já andou se machucando. Impressionante, cara. Os caras se machucam toda hora. Né? Ontem 2 volantes eram machucados. Eu vou até levantar esse assunto depois, porque primeiro eu vou falar sobre o jogo também com o Vamp e com o Piperno, mas eu acho que contradiz muito essa tese, né, de que quer jogador jovem inteiro, quando tá certo com o Jorginho, né? Porque o Jorginho tá com 33 anos, vem de algumas lesões aí pelo Arsenal, pode ser uma baita negociação, tá? Pode ser um reforço. Agora, vai de encontro a isso, né, Mal? De que o Flamengo agora quer jogador que tenha mais perna, jovem, que se lesione menos. Tá acertado com um cara de 33 que vem de 2 lesões seguidas no Arsenal. Mas ele não tem um histórico de lesões assim grave, não. Teve lesão agora, mas ele não tem um histórico de lesões importantes, né? Aí uma outra questão. Eu tô falando dos jogadores que eles querem para essa função, tá? Agora, o Jorginho é outro caso. Eles querem o Jorginho porque é um jogador muito acima da média, né? O Jorginho é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro. Aí estamos falando de um jogador que já figurou entre os principais meio-campistas do mundo, um cara que já figurou entre os principais jogadores de temporadas europeias e que vem de um futebol mais intenso do que o nosso aqui no Brasil. Ele vem da Premier League, né? Ele vem de um futebol muito mais intenso. Está acostumado a jogar numa rotação alta. E agora o Flamengo tem uma sequência extremamente decisiva para as pretensões do clube na temporada. O Flamengo pega a LDU agora, quinta-feira. Ontem, inclusive, no Maracanã gritaram, porque eu não posso falar a palavra aqui, incentivando os jogadores. Depois, no dia 18, no próximo final de semana, pega o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 21, pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. O Flamengo fez um placar magro no jogo de ida. E depois pega o Palmeiras fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que a gente costuma falar que é jogo que vale 6 pontos. Para mim, são os 2 clubes que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não vejo nesse momento outro clube. Claro, tem que esperar após Super Mundial, tem o Internacional que chega muito bem na temporada, mas eu acredito que Flamengo e Palmeiras são os times mais constantes na briga pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de renovação. Antes de falar detalhes da renovação de contrato do Arrascaeta, vamos falar do Joshua e Léo Nanete, porque esses 2 jogadores renovaram seus contratos com o Flamengo. O que acontece? O Flamengo ainda não divulgou por quê. Eles assinaram um documento que a renovação de contrato passa a valer quando eles fizerem 18 anos, tá? Deixa eu só pegar aqui no Twitter, porque eu publiquei, deixa eu ver quando que eles vão completar. O Joshua, por exemplo, o novo vínculo válido por 5 anos, vai começar a valer no dia 26 desse mês, que é quando ele completa 18 anos. Para quem não lembra, o Joshua é aquele jogador que fez a sua estreia recentemente pelo time profissional do Flamengo, contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, entrou, mostrou estrela e fez o gol da vitória. Então, 5 anos de contrato para ele aí, mais 5 anos, né, a partir dessa data dos 18 anos dele, então vai até 2030. E outro jogador que o Flamengo renovou, o Léo Nanete, é um goleiraço da categoria de base do Flamengo. O Felipe Luiz é apaixonado por esse jogador, apaixonado, tanto é que o Felipe Luiz levou o Léo Nanete para pré-temporada lá nos Estados Unidos e a todo momento, com uma grande constância, ele é relacionado para o time profissional do Flamengo e treina quase que diariamente com o elenco profissional. Ele vai completar 18 anos no dia 21 de agosto e a partir daí o novo vínculo dele com o Flamengo passa a valer 5 anos de contrato também, 2030, multas rescisórias extremamente altas, podem ficar tranquilos. Então o Flamengo fazendo um bom trabalho de renovação na categoria de base. Já tinha renovado com o João Vitor, zagueiro, que hoje faz parte do elenco profissional, apenas 18 anos, e renovou recentemente com Pablo Lúcio, outro jogador que o Felipe Luiz gosta muito. Inclusive essa informação foi trazida primeiro pelo perfil Flabase e nós confirmamos do Pablo Lúcio. Vamos agora falar, só uma atualização, Pulgar e Alan realizaram exames médicos nesse domingo. O Flamengo espera o resultado para saber se tem lesão e se tiver lesão, qual é a gravidade. Ou seja, preocupa para o jogo de quinta-feira. A partir do momento que os jogadores fazem exames médicos, é porque existe ali a suspeita de uma lesão muscular, mesmo que seja edema.
O edema, eles não consideram lesão, mas o Alexandre teve edema e ficou 3 jogos seguidos com uma ausência aí por conta desse edema muscular. Então, torcer para que não tenha edema, para que não tenha lesão, porque o jogo de quinta será extremamente importante, tendo em vista aí que se o Pulgar não jogar, vai fazer o quê? Recua, vai jogar o Everton Araújo? Ah, não tem o Alan também pode ficar fora, vai jogar quem? Você recua o De La Cruz, bota o Gerson ao lado dele, ou bota o Léo Ortiz de primeiro volante? Enfim, torcer para que esses 2 jogadores fiquem à disposição, porque o jogo de quinta, repito, é o jogo mais importante do Flamengo na Libertadores da América, quiçá na temporada, hein? E agora vamos falar do Arrascaeta, porque conversando com uma pessoa do Flamengo, tive detalhes da pedida do empresário do Arrascaeta e outra, isso precisa ser dito, tá? O Flamengo não tá chateado com o Arrascaeta, pelo contrário, o Flamengo entende que a postura do Arrascaeta é perfeita no dia a dia, inclusive em campo, né? Jogador que na temporada tem 10 gols, 5 assistências, tá jogando muita bola, fase artilheiro, no Campeonato Brasileiro é o artilheiro atualmente, 7 gols em 7 jogos, tá na frente inclusive do Verratti, por exemplo, que é um cara que faz muito gol, tem 5 gols, o atacante do Vasco. Então, com o Arrascaeta, gente, e nem com o empresário, assim, é apenas o seguinte: beleza, você quer renovar, a gente recebeu sua proposta, mas nesse momento não queremos falar sobre isso, a nossa prioridade é outra, é o Varela, que daqui a um mês pode assinar uma renovação de contrato, na hora certa a gente vai fazer uma contraproposta. E qual foi a proposta do empresário? Segundo pessoas do Flamengo, atualmente o Arrascaeta ganha R$1.300.000 por mês. O empresário do Arrascaeta pediu na renovação de contrato que o salário passasse a ser R$2,5 milhões por mês, em mais 4 anos de contrato. Então, seria um tempo longo. Deixa eu até ver a idade do Arrascaeta, se ele tem 30 ou... Peraí, Arrascaeta, o gol. Para ver até quantos anos ele teria ao término do novo contrato dele se o Flamengo tivesse aceitado dar essa renovação de 4 anos. E, gente, repito, o Flamengo não é que não queira renovar, o Flamengo quer renovar, só entende que nesse momento não é o momento ideal para debater a renovação de contrato. A Arrascaeta tem 30 anos, então teoricamente iria até 34, tá? Porque a renovação dele aconteceria agora e botaria 4 anos, seria dessa forma. Lembrando, o atual vínculo dele é até dezembro de 2026, por isso que o Flamengo entende que tem tempo ainda para discutir essa situação daqui a pouco, no final desse ano, talvez. E foi essa a pedida salarial do empresário do Arrascaeta, 2,5 milhões e 4 anos de contrato. O que vocês acham? O Flamengo erra ao não querer debater a situação agora, ao não querer renovar? Gente, lembrando, futebol é negócio. Não podemos achar que, beleza, tá jogando muita bola, então renova. Vamos pegar um caso, Gerson. Aí agora, que está com o contrato renovado, tem muita gente criticando o Gerson. Não era para ter renovado, não era para ter renovado. Gente, não é assim. O debate não pode ser esse. Eu acho que com o Gerson deveria sim ter renovado. O salário do cara estava defasado, ponto. Com a Arrascaeta, o salário dele está defasado? Não sei. Pelo visto, o Flamengo não entende dessa forma. O contrato dele vai até dezembro de 2026. O Flamengo entende que tem tempo hábil. E por isso prioriza o Varela, que daqui a um mês pode assinar o pré-contrato. Simples assim. Mas eu quero a opinião de vocês. O Arrascaeta esse ano tem 22 jogos, 10 gols, 5 assistências. Cara, o cara... 22 jogos contando amistoso, tá? Na verdade, contando a eliminatória da Copa do Mundo. Desculpa, o jogo da eliminatória da Copa do Mundo. E 21 jogos pelo Flamengo, 10 gols, 5 assistências. O cara tá jogando muita bola. Mas, 3 meses atrás, tinha um monte de gente criticando o Arrascaeta. E aí? Enfim. Cara, o caso do Arrascaeta parece muito o caso do Gabigol na época, quando o Flamengo começou a conversar sobre uma renovação e encaminhou, apertou a mão, depois acabou voltando atrás. Por quê? Tem um tempo longo ainda de contrato. Vamos ver, eu quero a opinião. Nação, essas foram as informações do Flamengo. O Flamengo venceu, mas não voltou a jogar bem. O Flamengo jogou mal, mas conseguiu pelo menos trazer os 3 pontos. Agora, quinta-feira, tem jogo importante contra a LDU. O Flamengo se prepara para essa partida que também pode definir a sua vida na Libertadores. E no final de semana tem clássico contra o Botafogo. Então, semana decisiva para o Flamengo. E vamos estar na torcida para o Felipe Luiz conseguir se reinventar dentro de campo com esse time do Flamengo, que é muito qualificado. Se você gostou do vídeo, já taca o dedo no like e deixa aqui os comentários. O que você acha que o Felipe Luiz precisa fazer? O que falta para o Flamengo para voltar a jogar bem? Deixa aqui nos seus comentários e tamo junto.